Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h32, 6h32, horários de Brasília. Nós vamos abrindo aqui oficialmente o nosso pós-madrugada de hoje dia 22, né? 22 de novembro de 2024. Eu tenho aqui dois pedidos de oração. Pela irmã Marina, irmã Marina aqui do Plano 100, Igreja do Plano 100 aqui em Vila Velha. Irmã Marina vai passar por uma cirurgia de catarata agora às 9 horas da manhã. Vamos orar para que o Senhor possa tirar toda a apreensão, toda aquela angústia que a pessoa, né, aquele medo, que eu possa abençoar ali os médicos, ali o oftalmologista, né, o cirurgião ali, e também as pessoas envolvidas, e ela também, nossa querida irmã Marina, vai dar tudo certo. Vamos orar por ela, tá bom? Também orar pela irmã Judite. Irmã Judite é mãe da irmã Fátima, lá de Garanhuns, Pernambuco, esposa do nosso querido irmão Rodrigo. A irmã Judite, ela ia fazer um cateterismo, mas o médico viu que não precisava, mas vamos orar pela saúde dela, tá bom? Orar pela irmã Judite, mãe da irmã Fátima, lá de Garanhuns, em Pernambuco. E glorificar o Senhor pela Rafaela, filha do pastor Jorge Carneiro. Ela passou por uma cirurgia na coluna ontem, e ele acabou de mandar mensagem aqui, falando: Kleber, agradeço as orações dos irmãos em favor da minha filha pela cirurgia que ela passou. Deu tudo certo, graças a Deus. Amém. Gratidão ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso também, tá bom? São 6h34. Vou pedir o nosso irmão Josias Nunes, o nosso 02, para colocar na tela, por favor, o texto dessa manhã. O pastor Tiago Silva trouxe, fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Mateus 9:21. Tá aí o texto na sua tela. Diz assim: porque dizia consigo, quem dizia? A mulher do fluxo de sangue: se eu tão somente tocar a sua veste ou as suas roupas, ficarei sã, ou sararei, em outras versões. O texto fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ou seja, ela perdia vida, perdia sangue por 12 anos. E então ela vai até o Senhor. O Senhor Jesus está passando ali naquela localidade e ela se enche de esperança. E ela então vai até o Senhor, diz o texto, né? Toda a história aqui. Ela vai até o Senhor e toca ali nas suas vestes, na orla das vestes do Senhor Jesus, e algo inesperado acontece. Ela toma um susto, porque a palavra diz que havia uma multidão, muitas pessoas ali rodeando ao Senhor Jesus, e chega Jairo, que era o principal da sinagoga, com um problema seríssimo também. A filha dele estava muito doente, e todo aquele cenário. Então a mulher, ela chega cheia de esperança, porque ela não tinha vida há 12 anos. A Bíblia diz que ela sofria com esse problema, já tinha perdido dinheiro, tinha ido a médicos, tentado de tudo, e a coisa só piorava. E então ela ouve falar que o Messias estava passando ali, e ela se enche de esperança e vai até ele. Né? E o que é maravilhoso, o que nós aprendemos, tantas coisas que nós aprendemos nesse texto, mas uma das coisas que eu gosto assim de falar é que o Senhor não rejeita quem nele crê. O Senhor não rejeita. E aquela mulher, ela junta, vamos falar assim, reúne toda a sua esperança, toda a sua fé. Ela toca pela fé no Senhor. Mas ela toca pela fé porque ela sabia. Ela era uma judia. Ela frequentava a sinagoga. Ela sabia a profecia que estava lá em Miqueias, capítulo 4, verso 2. Ela sabia. E essa profecia se cumpre, ou seja, quando ela toca no Senhor, aquele sangue estanca, né? E o Senhor diz: quem me tocou? E não tem como você esconder isso. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe que nessa manhã, pastor Thiago, há muitas pessoas com muitos problemas, e que muitos nessa manhã, a exemplo daquela mulher, também estão tocando no Senhor, tocando nas vestes do Senhor, tocando na palavra do Senhor, porque vestes em hebraico quer dizer asa, e asa quer dizer palavra. E aí, muitas pessoas tocando na palavra, e quando você toca na palavra do Senhor, olha, algo de
espetacular acontece, né? E o Senhor diz, olha, filha, tua fé te salvou. Ela ficou curada. Muitos nessa manhã também estão tocando no Senhor. Paz do Senhor, pastor Tiago. Paz do Senhor, Cleber, mais uma vez. Paz do Senhor, os irmãos que estão conectados conosco. O interessante é que a palavra do Senhor, ela nos traz novidade, né? E é impossível tocar ou viver a palavra e não ter algo novo e não ter a novidade de vida. Uhum. E o que aquela mulher viveu foi uma novidade, foi uma mudança de vida depois de 12 anos. 12 anos é uma vida. Ela teve a sua vida transformada. Mas o mais interessante, o que nos chama a atenção, é que ela foi um ato de coragem. Ela rompeu com a tradição. Ela rompeu, digamos assim, com o cristianismo, né? E enfrentou a multidão para viver algo novo. E é necessário sairmos de uma zona de conforto. É necessário que o homem rompa com as tradições dessa vida, rompa com a religião, porque a religião ela afasta o homem de Deus, né? Afasta o homem do Senhor. É necessário que ele tenha coragem, né? Um ato de coragem, de romper com tudo isso, né? Com tudo que aprendeu ao longo de uma vida, com o que é tradicional, para viver esta novidade. E é uma novidade que transforma, é uma novidade que muda, né? Como você colocou, né, Kleber? Muitos hoje precisam desta novidade. Muitos conectados conosco precisam viver isto, tocar na palavra de Deus para encontrar a solução dos problemas, não só os problemas dessa vida, mas os problemas da alma. Porque o pecado, as lutas, as dificuldades, elas têm colocado o homem nessa condição. Ela perdia sangue, ela perdia vida. Nós não vamos dizer que ela estava morrendo, né? Mas ela tinha uma sentença estabelecida sobre ela. Mas ela sofreu um isolamento há 12 anos, né? Uma sentença social. Exatamente. Ela tinha ali a sentença física e algo que ela carregava social. Perdeu a família. Estigmatizada, não podia estar em convívio da sociedade, não podia sequer se apresentar diante do profeta se não fosse chamada. E o culto de jeito nenhum. Justamente, né? Mas o interessante é que ela rompe com tudo isso nesse ato de fé, nesse ato de coragem e se apresenta diante do sumo profeta, do profeta maior, né? E recebe a bênção que ela precisava ainda mais. É chamada de filha. A tua fé te salvou. Ela alcançou a salvação, ela alcançou a resposta para a demanda dela naquele momento, mas ela alcançou a salvação, né? E quando nós rompemos com o que é desta vida, nós rompemos com as alianças, não uma aliança que o mundo estabeleceu, uma aliança de um casamento pervertido, quando nós rompemos com a tradição, quando o homem ele rompe com a religião, com o cristianismo, ele se aproxima de Deus e ele encontra vida. Ela perdia sangue. E ele encontrou com aquele, tocou naquele que lá na frente derramou o seu sangue para que todos nós pudéssemos ter vida, Kleber. Aleluia. Maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Zoe, a vida de Deus. Olha que coisa maravilhosa. 6h41. Chegou um pedido de oração aqui pela irmã Consola. A irmã Consola lá de Sericita, Minas Gerais. Está enfrentando uma batalha contra o câncer. E chegou essa mensagem aqui pra gente, para orarmos, né? Então, pedi aos irmãos, por favor, que esteja orando pela irmã. O nome dela é Consola, lá de Sericita. Nessa batalha contra o câncer, que não é fácil. É uma batalha mesmo, né? E precisa de vida. Então, vamos orar, né? Nessa manhã eu só possa tocar e ela possa tocar no Senhor, só possa derramar vida sobre a vida da nossa irmã. Pastor Rodrigo Marquesi, o termo usado aqui para tocar, né? Ela tocou no Senhor, nas vestes do Senhor. O termo tocar aqui nessa passagem, aqui nesse texto, implica não apenas um contato físico, casual, mas no original grego é um toque intencional. A palavra tocar aqui no grego é um toque intencional, carregado de esperança e expectativa. Por isso que eu falei que ela reuniu todas as expectativas, assim. Esse ato de tocar nas vestes de Jesus não é uma coisa assim insignificante, não. Mas é um gesto de fé profunda e um reconhecimento de que todo o poder estava no Senhor Jesus para curar. Paz, Senhor, pastor. Amém. Paz, Senhor, a todos. É importante nós aqui levarmos em consideração que o Senhor tem nos ensinado, né? Teve até uma oportunidade que em um dos cultos o Senhor deu um dom espiritual
E numa orientação do Senhor para aquele culto, o Senhor disse, né? Entre a morte e a vida está a fé. Então aquela mulher, ela estava, né, vivendo esse momento, né, de num extremo a morte, né, por aquilo que ela trazia com ela ao longo dos anos. Mas agora, diante dela, a oportunidade da vida. E para que, né, ela saísse, né, se distanciasse, né, de um juízo, de morte, né, de uma possibilidade ali, diante da sua enfermidade, ela se apegou, né, ela depositou, né, todo o seu coração naquela esperança, naquela expectativa de que, enfrentando a multidão, né, ela alcançasse a pessoa do Senhor Jesus, né? E a palavra nos diz que havia ali uma multidão, é o que todos veem, né? Né? No primeiro momento, todo mundo vê a multidão, todo mundo vê, né, a religião, né? Mas quem vê a mulher, quem vê, né, a igreja fiel, quem vê o necessitado é o próprio Senhor. Às vezes ninguém está te vendo abrir a igreja, ninguém está te vendo limpar a igreja, né? Ninguém está vendo você se dobrar nesta manhã diante do Senhor, nesta madrugada, nessa pós-madrugada. Ninguém vê. A multidão, todos veem a multidão, mas o Senhor vê aquele que no seu oculto, né, no seu íntimo, né, no seu coração, vive, né, um clamor, né, um clamor pela misericórdia do Senhor, pelo amor do Senhor, pelo estender da mão do Senhor, porque, né, assim como aquela mulher naquele momento precisava, né, desta excelência de Deus, desta virtude, né, deste poder do Senhor na vida dela, né, e até a promessa do Senhor, né, é esta mesmo, né, recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, né? Então, está tudo debaixo do profético, daquilo que o próprio Senhor Jesus disse ali, de mim saiu virtude. Então, o de mim ali, né, excede a razão, excede aquilo que muitas vezes o homem tenta explicar com muitas palavras, né, mas nos remete a uma experiência pessoal. E foi uma experiência pessoal que mudou a vida daquela mulher naquele dia, não é? Como aqui foi dito anteriormente, né? Isolada da sociedade, porque a orientação era esta, né? Quem estivesse em fluxo de sangue, né, não poderia tocar nem ser tocado, né? E o Senhor Jesus ali, como mestre, como rabino, né, diante dos judeus, né, não poderia também ser tocado por aquela mulher. A lei mosaica proibia. E ela conhecia a lei, né? Era judia. Mas a palavra nos diz que o Senhor Jesus, né, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, né, e as nossas dores levou sobre si. Sabe o que você lembrar? A lei ali é cumprida através do amor, da compaixão e da misericórdia. A lei é cumprida, mas através do amor e da misericórdia do Senhor. Ali o Senhor não apenas ele mostrou a sua compaixão, mas também a sua autoridade sobre a lei. Porque havia ali naquele momento, após o toque daquela mulher no vestido, né, do rabino, do mestre, do Senhor Jesus, uma reação, né? E daí, mas o Senhor Jesus, ele já se antecipa e diz, ó, filha, a tua fé te salvou, né? Foi purificada do teu pecado, né? Então a autoridade, a palavra ali do Senhor Jesus, né, que tem poder nesta hora, né? A tua iniquidade foi tirada, purificado foi o teu pecado. Então é a palavra fundamental nesta hora, que vem da eternidade, para operar na vida de um homem, né, que no seu oculto, né? A multidão não conhece o homem, mas a eternidade conhece, o Senhor Jesus conhece. Ele sabe tudo. Ele sabe todas as coisas. Pastor Ronieri Novaes, o pastor Vitor Alessandro, lá de São Gonçalo, Rio de Janeiro, ele faz uma colocação muito interessante. Ele diz assim, olha, se o sacerdote tocasse uma mulher com fluxo, como o pastor Rodrigo acabou de falar, ficava impuro e devia se recolher, lavar as vestes, e 7 dias depois ele voltaria a serviço. Lembra do bom samaritano? Quando o sacerdote passou de largo, ou seja, passou do outro lado da calçada,
Porque se ele tocasse em algo morto, também ficaria impuro, não poderia adorar no templo. Bom, então ele diz, Jesus, o Senhor Jesus é o sumo sacerdote dos bens futuros. Além de se deixar tocar, transferiu vida, saúde, salvação para aquela mulher. Assim, o Senhor também faz conosco nessa manhã e nos transforma à medida que tocamos pela fé nas suas vestes. E eu queria lembrar aqui, só fazer uma retificação. No início eu falei que era Miqueias, depois eu fui dar uma olhadinha aqui. Não é Miqueias que eu falei, não. É Malaquias 4:2, tá bom? Me perdoe. Malaquias 4:2, a profecia diz assim: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação, Jesus, e trará debaixo das suas asas, ou seja, da orla, e saireis e crescereis como os bezerros cevadouro. Aqui quando fala salvação, está falando de Jeová Rafá, que é o Deus que cura. Então fala de cura e salvação. Quando ela toca no Senhor, ou seja, na orla, na asa do Senhor, na palavra, ela tem cura e salvação. Olha que coisa gloriosa. Pela fé, pastor Ronieri. Paz do Senhor Kleber, paz do Senhor a todos. A fé, ela move o homem, né? A fé, aquela mulher, ela estava sofrendo, né? Conforme a palavra nos ensinou aqui nessa manhã, nos falou ao nosso coração, né? Com profundidade, porque nós vimos ali o amor de Jesus, né? Que não faz acepção de pessoas, não importa a condição do homem, o Senhor Jesus não o rejeita, o Senhor Jesus é aquele, né, que abraça o homem, né? Aquela mulher, ela tinha aquela enfermidade, sofria há 12 anos, né, de todas as formas, mas ela tinha algo, né, guardado no seu coração, que foi a sua vitória, né, que é a fé. A fé não pode e não deve faltar na vida do homem em momento algum, porque é na adversidade que nós exercitamos a nossa fé. Na luta, na prova. Aquela mulher estava sofrendo. E a palavra nos fala, lá no Evangelho de Lucas, que ela lutou, ela gastou tudo que ela tinha. Né, com médicos, gastou todos os seus haveres e por nenhum ela pôde ser curada. Mas ela vai até o Senhor, né, o médico dos médicos, né? Médico nenhum conseguiu curá-la. Mas agora ela não foi no médico comum, né? Ela foi no médico dos médicos, ela foi no Senhor Jesus, aquele que é o dono da vida, o autor da vida. E ela toca nele, né? Ela vai por detrás e toca no Senhor Jesus, que foi um ato ali da sua fé, porque ela falou consigo: se eu tão somente tocar, eu ficarei curada. Aí uma vez um irmão perguntou assim: mas por que ela demorou tanto, né? Por que ela não foi antes? Nós não sabemos se ela teve oportunidade. Aquela era aquela oportunidade e ela não perdeu. Então nessa manhã, né, você, o Senhor, a senhora, que estão participando conosco desta madrugada, deste pós-madrugada, quem sabe a sua oportunidade é hoje e agora de tocar no Senhor, porque o Senhor Jesus, né, ele está à disposição do homem para ser tocado. Ah, pastor, como que eu posso tocar no Senhor nessa manhã? Pela oração, pela sua fé, porque a distância de Deus para o homem é uma oração, é um clamor. Isaías, profeta Isaías, né, fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Então o Senhor, muitas vezes o homem se acha abandonado, não é? Sofrendo, padecendo, enfermo, não é? Desprezado. Mas olha, há um que não te despreza, há um que nunca te abandona, né? Ele está ao seu lado, aguardando, né, o seu clamor, a sua oração para te atender e para te abençoar. Foi o que aconteceu. Aquela mulher, ela tocou, né, literalmente, foi lá e tocou no Senhor, e a palavra nos fala que saiu virtude do Senhor e a curou.
Nessa manhã, a sua oração, ela vai tocar o Senhor, ela vai mover o Senhor, né, em benefício da sua vida, e a mesma virtude que saiu daquela mulher vai também ao seu encontro nessa manhã para resolver o seu problema, né, para te levantar, para te dar força, para que você possa, né, viver uma experiência de vida como aquela mulher viveu, de duas vidas, né? Da vida material e da vida eterna, né? Porque ela recebeu a cura da vida material, a cura do seu físico, né? Mas ela recebeu também uma vida que vai muito além, né? Que é a vida eterna. Nessa manhã o Senhor quer fazer isso com muitas vidas. E ela entrou na presença do Senhor ali como uma certa mulher, mas saiu da presença do Senhor como filha. Isso. E o Senhor falou aqui de Isaías 55, verso 6, diz assim, aqui no original, né? Diz assim: busque o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Invocai-o enquanto ele está perto, está próximo. A palavra aqui invocar é gritar, a alma gritando. É isso. É isso. O que aquela mulher fez. E Kleber, pois não? Aqui, a experiência dos discípulos no caminho de Emaús, né? Indo embora, reclamando, triste, né? Porque o Senhor Jesus havia morrido, mas o Senhor estava do lado deles, conversando com eles. Então, muitas vezes o homem não sabe disso, né? Que o Senhor está ao seu lado, né? Falando com ele, estou aqui, estou ao teu sem lado. Memória, né? Né? Então, hoje, né? O Senhor quer fazer isso também com muitas vidas. Deus está à disposição do homem ainda, né? Porque nós não sabemos o dia nem a hora, né? Mas hoje o homem está à disposição. E o detalhe, fala assim, vou invocar enquanto está próximo. No original é enquanto está acessível. Exatamente. Enquanto está acessível. Isso. Porque vai chegar o dia em que não estará mais acessível. Então buscai enquanto se pode, achar enquanto ele está acessível. Glória a Deus. Pastor sim. Olha só que interessante aqui. Pastor Walter Plácido. Eu não vou identificar a irmã que ela me pediu, mas uma irmã, só para a irmã saber que eu estou falando do que ela escreveu aqui. Ela é do Rio de Janeiro. E ela disse assim: Kleber, Pai do Senhor, não queria que me identificasse, pois ainda há muito estigmas ou preconceito, né, nas doenças da mente. Eu sou da Igreja Cristã Maranata há mais de 30 anos, mas volta e meia eu sou atingida por uma depressão. Minha irmã, muitas pessoas hoje têm depressão, mas muita. Depois da Covid, então, bastante. E essa depressão me ataca, me fazendo até ter pensamentos de morte. Acredito que, porque ainda na infância eu fui muito ferida. Eu entendi o que a irmã quis dizer. Mas essa palavra de hoje reacendeu a esperança em mim. Glória a Deus. Aleluia. Olha que coisa. Jesus é a nossa cura diária. Já valeu a pena estarmos aqui nessa manhã, pastor Walter Plácido. Glória a Deus. Paz do Senhor. A paz do Senhor. É muito importante a gente ouvir esse relato, porque isso é uma confirmação, né, de que a palavra de Deus ela não volta vazia. Graças a Deus. Ela encontra nos corações, né, lugar e traz os seus frutos. O texto que foi trazido aqui, ele fala uma coisa muito importante, que é a soberania de Deus sobre as mazelas humanas. Aquela mulher, ela sofria há 12 anos de uma enfermidade que, de acordo com a lei, conforme os irmãos já falaram aqui também, ela era considerada uma pessoa, né, imunda, uma palavra até impura, né? Impura, né? Até pesada, né? Então, ela deveria se isolar. Só que o caso dela era um caso crônico, né? Ela não tinha como se isolar. Diante da medicina daquela época, isso, então, incurável, impossível. Então mas ela ousou pela fé, né, entrar entre a multidão. E pela lei, quem tocasse nela, né, também estaria na mesma condição dela. Sim. Mas isso não funciona com Jesus. Porque, como eu falei aqui, ele é soberano, né? A virtude dele excede as nossas dificuldades. Qualquer outra pessoa que aquela mulher tocasse também se tornaria impuro. Mas quando ela tocou em Jesus, não foi a impureza dela que pegou em Jesus, mas foi, né, a santidade de Jesus que foi transferida para ela.
né? Foi a cura de Jesus, foi a graça, foi a virtude de Jesus que passou para ela, e não a dificuldade dela que passou para Jesus. E eu lembro também daquela passagem do filho da viúva de Naim, Também. né? Que a mesma coisa, tava lá, né, o desfile fúnebre, e quem toca, né, no esquife ali. esquife, é considerado impuro. Mas qualquer pessoa que tocasse ali seria considerada impura. Mas foi Jesus, e ele é soberano, a sua virtude excede as nossas dificuldades. Em cima do que Em você tá vez falando, de ele absorver, né, a impureza ou a morte, foi a morte que absorveu a vida que estava em Jesus. pela cultura judaica, ninguém tinha autoridade, ninguém, humanamente falando, tinha autoridade para parar um cortejo fúnebre. Mas o Senhor parou aquele cortejo para dar a vida àquele jovem. Glória a Deus. Toda a autoridade, né? Então, o Senhor, maravilha, então a autoridade dele sobre todo e qualquer. Então, a irmã, né, fez esse relato aí. Talvez se ela fosse falar isso com alguém, alguma outra pessoa, a pessoa ficaria igual a ela também, talvez, porque não teria. Mas quando nós levamos as nossas demandas ao Senhor Jesus, ele tem solução para o nosso problema, né? É a bênção dele que vem sobre nós. E outra coisa, o toque daquela mulher foi um toque especial. Jesus, ele era rodeado por diversas pessoas, com diversas intenções. Muitos estavam ali por curiosidade, outros estavam ali para tentar encontrar alguma contradição, mas alguns estavam ali em busca de uma bênção, com um coração sincero, né? A palavra de Deus diz que Deus ele não lança fora, né, aquele que vem a ele com o coração contrito. E essa mulher estava nessa condição, de um coração contrito, em busca de uma solução para o seu problema. Ela viu em Jesus talvez a sua última chance, né, de alcançar a bênção. E nós gostaríamos aqui de falar, né, para todos que estão ligados conosco, que Jesus, né, ele é aquele que tem a solução para o nosso problema. Aleluia. Seja ele qual for. Seja ele qual for. Ele está acima das nossas, né, as nossas lutas são grandes. Jesus ele é maior do que as nossas lutas. Glória a Jesus. E ele tem todo o poder para tirar a depressão, para tirar a angústia do coração, para curar a enfermidade. Basta, né, que venhamos a agir com fé nele, seguros de que ele pode todas as coisas. Pastor Tiago, o Senhor Jesus não dá apenas generosamente, não apenas com a mão aberta, mas com o coração cheio de compaixão. Aquela mulher, ela foi curada, a sua saúde no seu corpo, claro, né? Mas ela foi curada também nas suas emoções. O Senhor falou assim, tem bom ânimo, filho. Aquela mulher não tinha mais ânimo. Meu Deus do céu, imagine, 12 anos, você perdendo sangue, vida, você reclusa, não podendo no supermercado, não podendo no culto, não podendo ter convívio com a sua família, com as pessoas, seu vizinho. Meu Deus, imagine isso. E naquela época não tinha um WhatsApp. É bom que se lembre, né? Não tinha, ela estava isolada. Ele cura aquela mulher saúde espiritual e diz, a tua fé te salvou. Olha só. Aquele era o primeiro dia de paz daquela mulher, depois de 12 anos. Pensa nisso. Era o primeiro dia de paz daquela mulher, depois de 12 anos. Olha o que o Senhor faz na vida daquela mulher. Como que a palavra é maravilhosa. Estava aqui agora abrindo Isaías 53. E a gente observa que a profecia ela se cumpriu naquele dia, né? Quando a palavra ela fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que nos trouxe a paz. E ela viveu esta profecia, né? Que lá na frente esse mesmo Jesus ele seria moído pelas nossas transgressões. Aleluia. E para que ela pudesse viver aquela vida que ela havia acabado de receber, né? Ela teve uma nova vida. E a humanidade ela está ferida nessa última hora. A humanidade ela vive um momento de doenças da alma, de doenças da mente, doenças físicas. Como a irmã colocou, né? É estigmatizado isso é estigmatizado. Mas nós estamos diante daquele que foi moído para que pudéssemos ser curados. Ele foi enfermo para que pudéssemos alcançar a cura. E a cura daquela mulher, ela foi além, né? A palavra ela fala de virtude.
E virtude nós conhecemos como um conjunto de características morais, mas virtude aqui é poder. Virtude aqui é poder. E quando o Senhor Jesus fala, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E saiu poder do suficiente para que aquela mulher alcançasse aquela resposta, né? 12 anos perdendo sangue, 12 anos com fluxo de sangue. Acho que muitas outras patologias deviam estar em volta disso, né? Não tinha forças físicas, né? O cansaço ali deveria ser constante, podemos dizer assim. Mas ela encontrou força onde ela não tinha, força da alma, venceu a multidão. E é interessante a gente destacar aqui que nós podemos dizer que numa ponta nós tínhamos uma mulher que estava morrendo, em outra ponta a solução para o problema daquela mulher, e no meio tinham aqueles que queriam atrapalhar, né? Talvez na intenção deles estavam acompanhando, mas atrapalhavam aqueles que queriam chegar a Jesus. Mas aquela mulher, ela venceu tudo aquilo, a profecia ela se cumpriu na vida dela, e hoje a igreja ela vive essa profecia. Hoje você que está conectado conosco está vivendo essa profecia, porque o Senhor Jesus, ele morreu, ele se entregou em uma cruz para que pudéssemos ter vida. O castigo que ele levou sobre si naquela cruz foi para que pudéssemos ter a paz. Ele foi enfermo para que hoje pudéssemos dizer que nós somos curados pelo sangue de Cristo. Nós somos libertos pelo sangue de Cristo. Não há enfermidade física, não há enfermidade para a alma, não há nada espiritual que possa impedir a nossa bênção quando estamos diante da palavra de Deus, como estamos diante do verbo vivo, daquele que veio para dar sentido à vida do homem, né? E a igreja ela tem vivido isso com a doutrina, tem vivido isso com os ensinos, tem vivido essas experiências com a busca, valorizando os cultos, valorizando as madrugadas, valorizando a evangelização, né? E estamos debaixo dessa ordenança. Experiência mudou a vida daquela mulher. Eu acredito que nesta manhã a nossa vida ela está sendo mudada com essa experiência, diante daquele que pode todas as coisas. Pastor Rodrigo, o texto aqui nos diz o seguinte, que a multidão apertava e o oprimia. Com isso eu entendo que é possível você fazer parte da multidão, estar perto do Senhor e não receber bênção nenhuma, porque eles estavam apertando e oprimindo, mas a mulher tocou. Aí é a grande diferença. Você apertar e oprimir é uma coisa, você tocar pela fé é outra completamente diferente. Por certo, ela já fazia parte daquela multidão há muito tempo, né? Por quantos cortejos ela já havia andado, né? Não é verdade? Então ela fazia parte da multidão, né? Mas era um tempo de lei também, né? Jairo era um chefe da sinagoga, né? E poderia mandar matá-la. Homem da lei. Né? E aquela mulher também, né? Viveu muito tempo na lei. Debaixo mas da lei. Durante 12 anos a lei não pôde fazer nada por ela. E num momento só, num ato de fé, né? Num ato de crer, né? O Senhor operou na vida dela. Se creres, verás a glória de Deus, né? A palavra diz que imediatamente ficou sã, né? Que coisa gloriosa. Então entra naquele aspecto que os irmãos disseram aqui, né? A respeito, né, de toda a grandeza do Senhor, a maravilha de estarmos na presença do Senhor, né? E essa mulher aqui, ela alcançou a graça. O tempo da lei, Jairo, e a mulher agora, o tempo da graça, né? Jairo, Israel, que espera a benção, e agora a mulher, a igreja que vive a benção, que já tem a benção, já possui a benção, já traz consigo a experiência da cura, né? Da operação do Espírito Santo. A igreja que precisa dessa virtude, né? Deste poder de Deus para suportar as adversidades dessa hora que nós estamos vivendo, né? Para que continuemos a viver pela fé, na alegria do Espírito, sabendo que esse tempo é finito, é um conto ligeiro, né? E que a nossa recompensa, né, muito mais está reservado para na eternidade do Senhor. Aleluia. Né? Então, aquela mulher, neste ato, né, de crer, imediatamente, né, viveu essa grande experiência tão necessária nesta hora para todos nós. Pastor Ronieri, aquela mulher, ela procura o Senhor em um tempo de dor, de angústia, de isolamento e de solidão. Talvez nessa manhã
algumas pessoas assim também. Estão vivendo tempos de angústia, de isolamento, estão sentindo só, estão angustiadas e precisam tocar no Senhor. E nessa manhã, o Senhor, com essa palavra, mostra que ele deixa-se tocar. Essa palavra fala assim, invocai quando está perto. A palavra diz assim, no original, que o Senhor, ele se deixa ser achado. Não é o homem que acha o Senhor, ele se deixa ser achado. E nessa manhã, o Senhor mais uma vez está fazendo isso. Muitas pessoas, estou recebendo muitos relatos de pessoas que estão tocando no Senhor pela fé e que já estão sentindo essa virtude, esse poder do alto sobre a vida deles. Maravilha. Kleber, eu tenho certeza e nós podemos glorificar o Senhor. E essa manhã é uma manhã de muitas vitórias na presença do Senhor, né? Através dessa palavra, né? Deste momento de comunhão com Deus, deste Deus maravilhoso, deste Deus misericordioso, né? Que sonda o coração do homem, que conhece a necessidade do homem, né? O Senhor identificou aquela mulher na multidão, né? Ela tocou por detrás, mas ele sabia o que ela estava passando há 12 anos. Nessa manhã, você que está aí, né, no seu quarto sozinho, orando, no seu local de trabalho, né, aonde quer que você esteja sofrendo, você não está sozinho. O Senhor te conhece. O Senhor sabe o que está se passando na sua vida. Eu me lembrei daquele homem, né, que estava ali à beira do tanque, né, enfermo há 38 anos. O Senhor, a palavra nos fala, né, e Jesus, sabendo do seu estado, né, ou seja, Deus conhece o estado do homem. Então essa manhã, né, o Senhor, ele está à sua disposição. É só você tocar nele, né? A virtude do Senhor está à disposição do homem, né, para o abençoar, para o curar, para o sarar, para o restaurar, para trazer a alegria novamente, né? Eu fiquei muito feliz com o relato dessa irmã, né, porque nós, pastores, convivemos com essas pessoas. Eu me lembrei de uma experiência que uma irmã teve também, uma das nossas igrejas aqui em Cariacica, uma irmã que estava vivendo uma depressão profunda mesmo, né? As pessoas já não criam mais na recuperação dela, e o marido também sofrendo, né? E um dia o marido fez uma oração ao Senhor: Senhor, a minha esposa está lá na minha casa, na nossa casa, mas eu quero dizer para o Senhor que eu vou estar com ela independente do que acontecer. Eu vou permanecer com ela. E naquele dia, quando ele chegou em casa, a sua esposa estava curada. Hoje é uma advogada renomada, né? Uma serva de Deus fiel. Então o Senhor, ele pode, né? Eu tenho certeza que essa irmã, né, que mandou esse relato, ela já está curada nessa hora. Glória a Deus. Né? Porque a virtude do Senhor chegou na casa dela e quer chegar em muitos lares nessa manhã, essa mesma virtude. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pastor Walter Plácido, eu estava olhando aqui o Salmos 91, o Senhor diz assim, Salmo 91, verso 4, fala assim: Ele, o Senhor, te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas, ou seja, da palavra do Senhor, estarás seguro. E no verso 14 diz: porque tão encarecidamente me amou, no original hebraico porque a mim se aderiu com amor, eu o livrarei. Olha que coisa gloriosa. Quando você adere ao Senhor, está falando aqui de se aderir, de se apegar ao Senhor. Eu sempre uso esse exemplo, né? Onde há o pulso e o antebraço, você não sabe onde começa um, termina o outro. Se aderiu. Quando você está aderido ao Senhor, Ele te protege, Ele te livra, Ele te cura. Olha que coisa, porque você está debaixo das asas do Senhor, da sua proteção, da sua palavra. Maravilha, né? O homem se submetendo, né, aos cuidados de Deus, né? Às vezes a pessoa ela quer viver para si mesma, né? Eu resolvo, eu faço, e muitas vezes se esquece do Senhor. Mas essa palavra aqui, ela vem para nos mostrar o quão dependentes, né, nós somos do Senhor. Agora um detalhe que eu queria colocar aqui, Kleber, aquela pergunta que Jesus fez, né? Quem me tocou? E o pessoal ficou assim, né? Na realidade, Jesus sabia quem tinha tocado, porque ele tem todo o conhecimento, né?
Mas eu vejo que aquela pergunta foi uma oportunidade que ele queria dar àquela mulher, de ela ir até ele e confessar, né, e testemunhar aquilo que Deus fez na vida dela. E a Bíblia diz que ela foi temendo e tremendo, porque realmente tocar de uma maneira sem que as pessoas vissem era uma coisa. Agora falar, sou eu. Testemunhar. Sou eu, Senhor. Fui tocado. Todo mundo sabia da vida dela, conhecia o problema. E ela dela. conhecia a lei, né? Exato. Ela sabia o que poderia vir dali em diante. E o pior, Jairo era o principal da sinagoga, podia mandar prendê-la. Pois é. Então, a Bíblia diz aqui, ó, né, que ela, atemorizada e tremendo, né, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Então, queria trazer aqui para o contexto que nós estamos vivendo atualmente, o homem testemunhar o que Deus fez na sua vida. Né? As pessoas muitas vezes, né, ficam acanhadas, né? E nós estamos vivendo um momento que nós precisamos declarar isso. Né? Esse evento que nós estamos, né, por fazer, né, que é o Trombetas e Festas, o que é? É uma declaração, né, do momento que estamos vivendo e daquilo que Deus tem feito na vida do homem e que pode fazer por aqueles que participarem desse evento. Então não é momento da pessoa ficar escondida, a pessoa ficar ali no canto dela, isolada. Não, é momento de proclamar, né, aquilo que o Senhor tem feito, porque assim como Deus fez na vida dela, Ele pode fazer na vida de muitos que estão ali. Certamente. Assim como o Senhor nos alcançou, nos abençoou também, mediante o nosso testemunho, a nossa confissão pública, né? O Senhor também ele pode alcançar a muitos outros também. Aleluia. Queridos, são 7h15. Vamos encerrando o nosso pós-madrugada de hoje. Estou registrando aqui a irmã Cláudia, lá de Caramujo, Niterói, Rio de Janeiro. Diz assim, eu sou a Cláudia aqui da Maranata de Riodade, Niterói. Bom, de Niterói. Rio das Ostras? Não, tá Riodade, mas deve ser Niterói, lá no Rio. Ela disse, estou maravilhada com esse aprendizado dentro da palavra de Deus nessa manhã. Obrigado, irmã Cláudia. Olha por nós aí, tá? A irmã Patrícia, lá de Porto, Portugal. Assim, Kleber, queria partilhar a minha experiência de 15 anos atrás. Eu estava longe do Senhor e Deus me visitou em sonho. Aí eu acordei e orei. Pedi que o Senhor falasse comigo através da sua palavra. Senhor, se for o Senhor que falou comigo no sonho, fala comigo. Se Ele tinha me perdoado e se Ele me aceitava novamente. E foi exatamente essa palavra que o Senhor me deu quando eu abri, há 15 anos atrás, a palavra do Senhor. E na oração que fiz essa manhã, foi que eu nunca me esquecesse do que Ele tinha feito por mim. E aí, veio o pastor Tiago com essa palavra aí. Glória a Deus. Amém, amém. O Espírito Santo já sabia de tudo, né? Ele sabe de tudo. Queridos, são 7h16. Vou pedir ao pastor Roniel Novaes que esteja orando. Nós já falamos aqui, né? A irmã Marina, de Plano 100, que vai passar por cirurgia de catarata hoje. A irmã Judite, mãe da irmã Fátima, pela saúde dela. Orar pela irmã Consola, lá de Cerecita, que está enfrentando a batalha contra o câncer. Também o José Carlos, esposo da irmã Wanda de Maspó, está aniversariando hoje. Olha que coisa boa. Né? Receba aqui o nosso abraço, vamos orar por ti. E também pela Terezinha, irmã Terezinha. Ela é voluntária lá na Copa dos Pastores do Manaim. Também está aniversariando hoje. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu pedi aos demais pastores para que estejam impondo as mãos, por favor. Feche seus olhos, se você puder, porque é momento de oração. Momento de oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos glorificar o Senhor pela bênção do Senhor nessa manhã sobre a vida do teu povo. Agora, nessa oportunidade, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus e intercedemos a Deus em favor de todos aqueles que estão enfermos, necessitados de uma bênção do Senhor. Oramos a Deus pelo Alex, filho da irmã Dalvina, ali de Nelson Ramos 1. Dá uma bênção ao teu filho que vai passar por esse procedimento, ó Deus. Oramos pela vida dos pastores que estão enfermos, se recuperando, ó Deus, lutando pela saúde. Lembramos do pastor Teógenes, pastor Hernandes Pimentel, pastor Ibrahim, demais pastores também, Senhor, idosos, enfermos. Envia os teus anjos, opera uma bênção.
Oramos pela irmã Marina, ó Deus, que passará por misericórdia. essa cirurgia. Que o Senhor esteja ao lado da tua filha, Amém, Senhor. abençoando todo o procedimento ali. Oramos pela saúde da irmã Judite, ó Deus, de Pernambuco. Que o Senhor possa dar uma bênção à tua serva, fortalecendo, ó Deus, na sua vida física e espiritual. A irmã, ó Deus, Consola, que está lutando, ó Deus, com essa enfermidade. Que o Senhor possa também dar uma bênção, fortalecendo, ó Deus, a sua vida. Queremos glorificar o Senhor pela vida da irmã Rafaela, pela cirurgia Glória a bem-sucedida, Deus. pela bênção que o Senhor tem dado à tua serva. Também pelos aniversariantes, ó Deus, deste dia, ó Deus, dia de amanhã também. A vida do irmão José Carlos, da irmã Terezinha, ó Deus, ovelhas do pastor Falcão. Que o Senhor possa dar uma bênção de saúde, Aleluia. ó Deus, a todos os teus servos que estão completando mais um ano de vida. Também queremos levantar uma glorificação especial pela vida do pastor Gedeu Tigueiros, ó Deus, pela sua vida, pelo seu aniversário nessa semana, pela maneira com que o Senhor tem sustentado e abençoado a vida do teu servo. Te adoramos, te bendizemos, assim em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. São 7h19. Chegou mais um pedido de oração aqui. Nós estaremos orando aqui pela irmã Eliane, que mora na zona rural de Santa Maria, Jetibá. Ela pede oração pela sua saúde e pelo seu casamento também, né? Tem enfrentado algumas batalhas nessas duas áreas. Nós vamos orar assim. Tá bom, irmã Eliane? Também orar pelo irmão Fernando, lá de Portugal. Precisa de uma direção do Espírito Santo sobre a sua vida profissional. Possa estar guardando. Ele trabalha dirigindo caminhão por toda a Europa. Fica fora de casa há muito tempo, né? Viajando, longe da família, dos filhos, da esposa, enfim. Vamos orar por ele também, tá bom? São 7h20. Pastor Walter Plácido, obrigado pela vinda aqui nessa manhã. Bom final de semana, pastor. Amém. Eu que agradeço, né? Mais essa oportunidade. É sempre uma alegria poder estar aqui com os irmãos, falando da palavra, ouvindo, aprendendo, né? Isso é muito importante. Um abraço a todos os nossos irmãos que estão ligados conosco. Amém. Um abraço ao pastor Humberto Ferreira, tá viajando, mas está ouvindo a gente lá. Pastor Roniel Novaes, também obrigado pela vinda aqui nessa manhã, pastor. Paz do Senhor, bom final de semana. Eu que agradeço, Kleber, Pai do Senhor a todos, bom final de semana. Só, Kleber, ele pediu para você lembrar aí os irmãos, né? Que nós teremos hoje uma cantata, né, no Shopping Mochuara. Isso. Na Praça de Alimentação. Na Praça de Alimentação, né? Convidar todos os jovens, irmãos ali da região de Cariacica, né? Que possam estar conosco ali. Que horas será? Às 20 horas, isso mesmo, Walter, 20 horas. 20 né? horas, 8 horas da noite, Isso. no Shopping Mochuara. Estamos vivendo este momento, né, especial de Pré-trombetas. trombetas e festas, né? Estamos convidando e este evento é para promover, né? Claro. Convidar as pessoas ali. Nós entregamos ali, da última cantata, nós entregamos mais de 1.500 convites. E hoje nós queremos passar desse número, né? De convites para que o Senhor possa nos dar uma bênção, né? Inclusive, Kleber, na minha igreja, eu já tenho 3 visitantes do Trombetas e Festas que já estão frequentando os cultos. Graças a Deus. Foi sábado, né? Domingo, eu fui conversar lá. Não, eu fui convidado para o culto de Trombetas e Festas, nós já estamos frequentando a igreja. Que bom. 3 Deus. visitantes já. Que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito bom. Deixa eu mandar um abraço aqui. Hoje é aniversário da irmã Cláudia Alves, esposa do diácono Wendel. E é mãe da Raquel e da Sofia, lá de Pernambuco, né? Que Deus abençoe, viu? Parabéns, feliz aniversário. Pastor Rodrigo Marquesi. Eu vi lá, pastor. Vi as fotos lá da evangelização, lá na quadra, lá na Serra. Uma bênção. Também foi em Jardim Tropical. Jardim Tropical, na Serra, né? Reunimos ali 5 igrejas, né, com apoio de alguns outros irmãos. E tivemos um total de quase 800 pessoas. E só de visitantes, né? Foi quase 1/3 de visitantes. Olha que bênção. Então, Glória a Deus. É o trabalho da igreja, né? O Senhor honrou o trabalho da igreja. Verdade. Isso nos trouxe grande alegria. E agora, neste final de semana, amanhã, sábado, às 19 horas, estaremos fazendo o segundo evento, agora com outras 5 igrejas, né? Primeiro foi o Polo de Jardim Tropical, agora o Polo de José de Anchieta, né? E da mesma maneira, né? Todas as coisas estão sendo preparadas, o povo está envolvido, estaremos reunidos ali
na Escola Municipal Manuel Carlos de Miranda, na rua Ângico, número 12, José de Anchieta, Serra, Estado do Espírito Santo. Então, amanhã, sábado, às 19 horas, um culto evangelístico. É um culto de glorificação ao Senhor pelos 45 anos da obra ali no bairro e região. Então, mais uma festa na presença do Senhor. Graças a Deus. Por isso que o povo crente é um povo feliz. É bom demais. É muita festa, graças a Deus. Vamos buscar virtude, né? Virtude para que o Senhor nos fortaleça ainda mais e possamos suportar esta hora e em breve alcançar nossa recompensa. Amém. Obrigado, pastor. E o pastor Tiago Silva também conosco aqui nessa manhã, que faz parte daí da coordenação ali, né? Da região ali onde está o pastor Rodrigo, ali em José de Anchieta, não é isso, pastor? Isso aí. Tô em Tropical 1, mas ali pertinho, colado. Não, é Mesma tá dentro região. da região geográfica ali, José de Anchieta. Tá ali inserido no contexto ali. Obrigado, pastor, pela vinda aqui nessa manhã. Paz do Senhor. Amém, Kleber. É sempre gratificante estar aqui e poder ouvir essas experiências, esses testemunhos e compartilhar com os companheiros de bancada, né? A palavra do Senhor. É maravilhoso isso. Então, nós somos gratos a Deus por esta oportunidade, tá bom? Muito obrigado. E a você que acompanha a nossa programação, eu quero fazer um convite para você. Hoje, daqui a pouquinho, por volta 8 horas em ponto. 8 horas em ponto. Temos aqui a reprise dos chamados para servir da última quarta-feira, que foi feriado, mas estávamos aqui ao vivo, onde conversamos com o pastor Samir Abazov e a sua esposa, Tamila. E eles contam coisas assim espetaculares que Deus fez na vida. Foi, pastor? Experiência da conversão, né? Meu Deus do céu. Maravilhoso. Eu ouvi, eu falei, eu tenho que me converter de novo depois dela. Não tem jeito. Olha, uma experiência maravilhosa. Só para você que não ouviu, assista, mas eu vou dar aqui um spoiler, um pouquinho, tá? Quando ele se converteu, quando ele foi numa igreja lá, igreja na época, tô falando de décadas de 70, 80. Era no fundo de uma casa escondida no meio do mato. Era mais ou menos isso. E escondido, porque não podia, né? Podia ser preso na região onde ele nasceu e morou. E aí, ele se converteu, Deus falou com ele. Quando ele chegou em casa e falou, papai e mamãe, me converti, agora eu sou crente. Primeira coisa que o pai dele fez, sabe o que foi? Passou a mão no facão e queria matá-lo. Ele vai... Assista pra você ver, assista. E hoje é o nosso pastor Samir. Olha que coisa. Que o pai aceitou Jesus, se tornou um diácono. Exatamente. Mas esse aí você vai ouvir. Fala muito não, né? Não dá muito spoiler não, né? Olha. Tá bom? 8 horas em ponto. Você vai assistir a reprise do testemunho do pastor Samir e da sua esposa, a Tamila. Tá bom? E nós vamos seguindo aqui até as 10 horas da manhã com o nosso Bom Dia Manaim. A você um forte abraço, que Deus te abençoe.